Sani, gente come Sio, tutto a posto? Allora, siamo riusciti a iniziare la nostra live qua in Brasile chiamiamo the live, in Italia non so mica come si chiama, ma si può dire anche in Veneto, trasmissione in vivo. Però, come che siamo in Brasile, e qua in Brasile sempre chiamiamo live, che è una trasmissione in vivo, e allora mi chiamo live, così va bene anche per gli altri qua. E adesso cominciamo Parole Venete e go mettesto anche un altro nome in terra qua, che è Live Caffè. E allora sta qua la nostra live, la trasmissione in vivo, caffè, perché mi bevo un biccherotto di caffè, no? Un gotto di caffè. E allora, asa che dago, che bevo un fiasin, un fiasetto, una scianta di caffè. Puito. E allora cominciamo qua. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco em português, porque senão muitas pessoas que estão aí acompanhando talvez não entendam, né? Então, eu falei que eu coloquei aí, eu dei um nome fixo dessa vez, eu modifiquei um pouco, nome fixo para essa nossa live, Parole Venete, Palavras Vênetas. Eu adicionei live café, porque né, eu tomo um café enquanto eu falo aí com vocês. Então, seguindo a lógica que eu já tinha feito, que era analisar algumas frases dos meus alunos, eu sempre faço isso, né? Toda semana eu peço para que eles desenvolvam, né, escrevam frases em Vêneto para que eu consiga analisar o progresso deles também, né? E, obviamente, sim, óbvio que o progresso de uma língua muito se dá o quanto a gente fala ela no dia a dia, o quanto a gente escreve, o quanto a gente escuta também, né? Eu sei que na questão do Vêneto é um pouco mais complicado. E quando eu falo Vêneto, por favor, né, pessoal, eu falo Vêneto, eu estou falando também do Talian, o conhecido Talian aqui, que é nada mais, nada menos do que o próprio Vêneto também, né? Ele está ali dentro. Então, eu sei que existe muita picuinha nessa área, não, porque Vêneto, Talian, isso não condiz. Eu não trabalho com esse tipo de pensamento, mas sim, até mesmo as pessoas que defendem o Talian, elas dizem, né, até na própria certidão do Talian, que o maior elemento formador do Talian é o Vêneto, né, então, acho que isso é indiscutível, enfim, é bobagem discutir sobre isso. Então, nas minhas aulas, eu ensino o Vêneto, enfim, todas as falas vênetas que existem no mundo, elas cabem dentro do meu curso, porque eu trabalho com pessoas que falam, que estão nessa margem, né, nessa fala vêneta. Então, não interessa se fala italiano, se fala, sei lá mais o que, o Vêneto que é falado na Argentina, o Vêneto que é falado na Itália, o Vêneto que é falado na Istria, né, Croácia, Eslovênia, no México, não interessa. Quando a gente tem um sistema, quando a gente entendeu, a gente estudou, que é o meu caso, quando a gente estudou o sistema da língua vêneta, quando a gente estudou a gramática, a grafia, e que a gente sabe o que fazer, não interessa a variante da pessoa, a gente vai saber explicar, a gente vai saber ensinar, e conforme o desejo do falante, né? Então, é a mesma coisa, pense em um professor de português, né? O professor de português que ele vem lá, digamos, do Piauí para dar aula aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, ele não serve porque ele não sabe falar o português gaúcho, ele não sabe falar a variante gaúcha do português, porque aqui a gente tem uma outra língua. Não, né? Não é assim, vamos ser um pouquinho mais inteligentes do que isso. Não, a pessoa vem aqui, ela vê os jeitos de falar das pessoas, mas tudo bem, ela conhece o português, está tudo dentro de um grande sistema, e a pessoa consegue se virar e explicar o sistema português, e por que não a própria variante gaúcha, né? A pessoa que vem do Piauí depois, ela consegue explicar, não, vocês falam assim por causa disso e tal. Então, acho que esse é um assunto que vale a pena a gente superar, sabe? Para a gente conseguir andar um pouquinho mais. Então, vamos lá, vamos tentar, eu não quero me prolongar muito, né? Porque as pessoas também não têm muito tempo. Eu quero começar a analisar essas frases aqui. Tem algumas coisas interessantes, óbvio, que vamos fazer o seguinte, ó. A primeira frase, i migranti veneti, a minha aluna escreveu, né? I migranti veneti iga arrivar al Brasil para lavorare in te Hebraide.
Então, obviamente, a gente tem aqui, ela colocou migranti, por serem advindos de um outro país. A gente vai melhor colocar imigrante, né? Os imigrantes. Imigranti veneti, os imigrantes vênetos, imigranti veneti. Ela colocou igariva. Mas a gente utiliza o verbo ser, né? O verbo ser, no Vêneto, utilizado para fazer estado em movimento, né? Então, i migranti veneti, i ze rivai, o le rivai, L, apóstrofe, E, né? Com acento, le rivai, i ze rivai. Então, a gente usa o verbo ser para dar esse sentido de movimento. Imigranti veneti, ze rivai, al Brasil, ok, dá para deixar assim, né? Dá para al Brasil, intel Brasil, ok, dá para deixar. Para laurar, para trabalhar, inte braide. Braida é uma palavra que aqui já se perdeu, acredito, na maior parte dos lugares. É uma palavra mais antiga que ela significa roça, né? Campo, interior. Então, só a gente consertar essas partes, eu vou colocar isso na descrição depois do vídeo, para vocês, como acompanharam o vídeo, vocês podem ir lendo ali e aprendendo, porque não, né? Muitas pessoas que não conhecem o Vêneto ainda, dá para já pegar muita coisa através disso, começar a aprender, anotem, né? Não fiquem só nos vídeos, anotem isso. Eu tenho meu curso também, acho que eu falo isso praticamente em todos os meus vídeos, tenho meu curso, é barato, enfim, é um curso que vale a pena, porque vocês não vão conseguir aprender isso em outro lugar. Enfim, eu estudei lá no Vêneto, eu sabia falar o Vêneto aqui, que eu aprendi em casa, mas muitas vezes as pessoas, como são de gerações e gerações, 3 gerações depois, elas esqueceram muitas coisas e começam a errar. E isso acontece muitas e muitas vezes aqui, eu falando com pessoas daqui, com falantes que nunca estudaram a língua, eu vejo que erram, trocam, fazem muito essa troca, não sabem onde colocar o verbo ser, o verbo ter, em vez de iger e vá, fala igar e vá. Então, mas é algo absolutamente normal, a gente precisa estudar a língua, a gente precisa ter alguém para ensinar, absolutamente normal. Eu vou mais um gole de café. Mi bevo un fiatin di caffè un'altra volta. Aspetta. Allora, è perfettamente possibile che abbiamo fuori questi sbagli perché nessuno insegna la lingua. E allora mi sono qua per insegnarla. Então, é perfeitamente possível encontrar esses erros porque ninguém nos ensina a língua e estou aqui para ensiná-la. Ok? E vamos lá, então. La nonna, la cugina, la pinça veneta para la famiglia da Sabo Pomario. Que essa frase aqui, ela tá perfeita, não vejo irregularidades nela. La nonna, a avó, né? A avó. La cugina, ela cozinha. La pinça, pinça. Isso aqui é muito importante, é muito interessante, sempre falo isso para os meus alunos. Pinça é a pizza veneta, né? Então a gente conhece aqui a pizza napolitana, aquela, né? A pizza normal, enfim, que a gente vai na pizzaria e come, mas aquilo ali não tem nada veneto, né? Não tem nada a ver com a gente. É napolitano, enfim, é sul da Itália. Então a pinça, como é que eu explico para vocês? A pinça as nossas mães faziam muito aqui, né? Enfim, ainda se tem uma tradição disso, que é, por exemplo, como se fosse um bolo, mas é feito do mesmo jeito que se faz a massa do pão, né? É como se fosse um bolo e se adiciona camadas de carne moída, que aqui no sul a gente chama de guisado, carne moída ou peixe, né? Enfim, a sardinha. Então, essa é a pinça veneta. E, enfim, é legal, interessante que a aluna trouxe isso, né? A gente já fala um pouco sobre língua, fala um pouco sobre tradição, me dá essa oportunidade de falar sobre tradição, história, cultura veneta. La nonna, la cugina, la pinça veneta. Então, a avó, ela cozinha a pizza veneta para la famiglia de Sabo Pomario. Então, para a família, né? No sábado à tarde. Então, de sábado pomario. Daria para usar também de sábado dopo mezzodì, ou dopo mezzodì, que também é mais tipicamente vêneto, digamos assim, né? Então, depois do meio-dia já se encara como à tarde, ok? A frase está embaixo, vocês podem conferir ela também e aprender. Vamos lá para o segundo bloco. Um fiagetto in piedi caffè. Prendiamo il secondo blocco qua. E le dice così,
L'è bisogno tanta attenzione per attraversare esta via. Allora, l'è bisogno tanta attenzione per attraversare esta via. Ok, l'è bisogno, l'è é a mesma coisa, só tem uma contração ali, ao invés de eu falar eles, eu contraio, junto tudo e fica lé, com apóstrofe, né? L'è bisogno é preciso, tanta atenção, muita, tanta, tanto, muito. Não tem molto, molto é italiano, molto, molto é italiano, e a gente não usa isso no Vêneto, ok? Tanta atenção, para atravessar. Ela escreveu aqui, ela não, esse aqui é um aluno, para traversar, ver. Mas o Vêneto, o fenômeno da língua vêneta, ela traz uma coisa muito interessante, que antes da R, se a E, a letra E, ela for átona, ela automaticamente é transformada em A, na própria fonética, enfim, né? Travarsar. Então, a gente substitui esse E que o aluno colocou aqui, coloca um A, travarsar esta via. Ok, via, ok, se entende, tá bom, né? Daria para colocar para atravessar la estrada, para atravessar esta estrada. Ele optou, não colocou questa, porque o esta é só abreviado, questa abreviado com apóstrofe. E pronto, não tem nada demais. Ah, mas eu falo questa e esse aí é esta. Então o meu é italiano e o teu é vêneto e são duas línguas diferentes. Bobagem. Não, isso não existe. É só questa. Daria para escrever? Dá, com C, né? A grafia oficial, ela prevê isso, se escreve com C. É igual o espanhol, né? Então se tirou fora esse QU que se usa no italiano aí, e se escreve com C. Então, para atravessar questa via ou esta via, não tem irregularidade nisso, tá? Andiamo via. Il mio barba, eles nasceram e cresceram em Santa Catarina. Guarda qua, anche sto meio scolare, ele ha fatto una roba buona, perché così ave posso spiegare nesse tempi. Il mio barba, tanti qua, e ne dice zio, però podemos anche dire barba. Então, muitas pessoas aqui, elas dizem zio para dizer tio, mas existe também a palavra barba, e o meu aluno escreveu barba. Ele me barba. Ok, da onde que vem essa palavra? Uma vez, né, porque por conta os tios iam visitar, enfim, as famílias, os sobrinhos, e as crianças viam os tios com aquelas barbas, os homens, praticamente todos os homens usavam barba uma vez, né? Com aquelas barbas longas, compridas, e eles começavam, lá, ele barba, eles deveriam rivar, papá, mamãe, ele barba, eles deveriam rivar. Então, o tio está chegando, mas eles falavam porque era um homem com a barba grande. Isso ficou ao passar do tempo, né? Barba, ok, cristalizou ali, ficou para sempre barba. Se diz barba, se diz io, tudo a stessa roba, podemos dopararli com sinônimo, no? A gente pode usá-los como sinônimos. Ele me barba, ele se nasceu e cresceu em Santa Catarina. Allora, qua vediamo che il se giusto non c'è niente di sbagliare. Il se è il verbo essere, perché nel sesto ele se considerará il verbo del movimento, no? Então, não tem nada de errado, porque o ele se, ele vem do verbo ser, né? Ele se nascesto é nascido. Então, a gente precisa colocar o verbo ser, porque, enfim, nascer, ele é considerado um verbo de movimento. Ele se nascesto e crescesto em Santa Catarina, ok? Então, o meu tio nasceu e cresceu em Santa Catarina. Aqui tá tudo certo, correto. Bom, mi bevo più un biccherotto de latte. De latte no, de caffè e latte, perché vou meter un fiato de latte adesso. E ladro, qua è lo scolaro, lei scrive questo. Então, aqui o aluno escreveu. E ladro, ele gateava la banca, lui, ele está para la retenção poi galera. Ele gateava 5.000 fiorini. Scusate perché sono senza occhiali, mi tocca mettere gli occhiali. Sì, adesso sì. Il ladro, il gatto va alla banca, lui si sta per la retenzione, poi galera, il gatto 5.000 fiorini. Beh, no,
Gemo um viajetto de irregolarità qua. Então, a gente tem algumas irregularidades aqui. O ladrão roubou o banco. El ladro, el gacciava la banca. Lui está para la retenção. Bom, essa aqui não é... Ficou meio estranha essa frase aqui, né? Então, a gente poderia substituir isso por Lu, ele está encapuçar, porque ele foi preso. Lu, ele está, ele foi. Ele está. Lu, ele está encapuçar, ele foi preso. Então, Lu, ele está para la retenção, não me diz muita coisa, a gente pode corrigir essa parte e tirar. Lu, ele está encapuçar, e das pó é sinônimo de dopo, o aluno usou das pó. Só que é mais antigo, né? É mais antigo. Aqui se perdeu. Todo mundo fala dopo, é a mesma coisa, enfim, mas existem pessoas que ainda preservam. E das pó, galera, ok. Então, o ladrão, ele gacciava la banca, ele roubou o banco, Lu, ele já está encapuçar, ele foi preso, e das pó, galera, depois a cadeia, né? Então, no Vêneto, a gente pode fazer assim, descrevendo tudo tintim por tintim, ele foi preso e depois ele foi para a cadeia. Não, dá para fazer perfeitamente possível como o meu aluno fez. Lu, ele está encapuçar, e das pó, galera, e depois cadeia. Ok, correto, essa parte. Ele gacciava 5.000 fiorin. Então, ele pegou, né, os 5.000, né, fiorin, enfim, era uma moeda que existia antigamente, eram os florinhos, né, que foi instituído lá pelo Napoleão Bonaparte quando ele invade a República de Veneza e começa uma série histórica de depreciação da cultura, de muitas coisas ali na República de Veneza, república que não existia Itália, né? Enfim, eram vários principados, e no nosso caso uma república, nos Vênetos, né? E aí começa, enfim, a decadência da República de Veneza, que vem a levar vários invasores, né? A Áustria, e depois a anexação da Itália, e então a imigração, porque por conta da fome, né? O período da fome, do aumento excessivo dos impostos que o governo italiano fez por conta também das guerras de anexação e toda aquela coisa. Eu aconselho novamente que vocês venham, façam um curso comigo, que a gente tem essa parte histórica, né? Muito melhor do que eu ficar aqui, né, contando, porque, enfim, é uma história bem profunda. Profunda e complexa de se explicar e entender em tão pouco tempo. Então, vamos lá. Vamos para a última frase da nossa live. A última frase da nossa live é: il tempo è nuvolo. A me piace l'estate perché è meglio sugar la roba sul destirarobe. Però un pouquinho, esta frase qua la si justa sa. Então, essa frase aqui está corretíssima. Il tempo è nuvolo. O tempo está nublado, nuvolo. Il tempo è nuvolo. A me piace l'estate perché è meglio sugar la roba sul destirarobe. Então, eu gosto do verão. A me piace l'estate, eu gosto do verão, porque é melhor para secar, né? É meglio sugar la roba. Então, é melhor para secar a roupa no varal, né? No varal, destirarobe, ok? Só analisar, a me piace l'estate perché è meglio de sugar la roba. Adicionar aqui, então, um de. Depois, na descrição, eu já passo corrigido, vocês não precisam. Eu corri aqui na hora, enfim, porque tem algumas coisas que eu já posso ir falando para vocês. A me piace l'estate porque é meglio de sugar, é melhor de secar, né? Para secar. La roba sul destirarobe. Ok. Aí, então, você pode falar, mas eu sempre fiquei sabendo que roba significava coisa. Obviamente, significa coisa. Mas na língua vêneta ela pega um sentido maior. Ela pega um sentido também de roupas. Meu pai dizia, me toca andare in chiesa, partecipar da messa, ma neanche so che roba me metto su. Então, ele falava que ele tinha que ir, né, para a igreja participar da missa, mas ele não sabia que roupa ele se colocava, não só que roupa que me meto su. Então, pega esse sentido de roupa também, né?
Então, isso que é interessante. La roba da vestir, a roupa de vestir. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha aqui na nossa live de hoje. Espero que vocês estejam gostando desse formato. Peço para que curtam o vídeo, curtem o canal, compartilhem aí com os amigos, né, com todas as pessoas que estão interessadas. Eu nem terminei de tomar meu café, de bijou finir da bever il meu café, perché è morrento di live caffè, parole venete live caffè. Beh no, proposita adesso finimo qua e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, grazie e tanto.